Shalom amados, shalom queridos, aqui Pastor Leonardo, da comunidade profética Adonai de Porto Alegre. É um prazer estar com vocês aqui mais um dia no nosso devocional. Nós estamos aqui de segunda a sexta com o devocional às 4 horas e 44 minutos, um vídeo novo aqui, um podcast, para que você possa estar recebendo a palavra do Senhor diretamente aqui no canal da comunidade profética Adonai. Então, não deixe de se inscrever no nosso canal, o link está aqui embaixo, né, para seguir nas redes sociais, mas se inscreva no canal, curte o vídeo, compartilhe esse vídeo com as pessoas que você deseja que recebam a nossa palavra, a palavra de Deus, né, através de nós, que venha chegar até as pessoas que você conhece. Compartilhe com seus familiares, com seus amigos, com os seus irmãos, compartilhe com todas as pessoas que você desejar. Pega a sua lista do WhatsApp, compartilha esse vídeo, compartilhe nos grupos e faça chegar a palavra de Deus o mais longe possível. Amém? Eu não quero aqui estar ministrando para Adonai, mas sim para Adonai, se é que você me entende. Eu não quero estar ministrando para a comunidade profética Adonai, mas sim para nosso Deus. A palavra dele que deve ser colocada, deve ser pregada, deve ser encaminhada. Então, antes disso, clica no se inscrever, clica no curtir e no compartilhar, tá bom? Nós temos o culto da comunidade profética Adonai todas as quintas-feiras, às 20 horas, tanto no Instagram da comunidade profética Adonai, o link está aqui na descrição, como também pelo Telegram, que o link também está aqui na descrição, ali pelo Linktree, você entra nas nossas redes sociais, entra em contato conosco, manda o seu pedido de oração e nós estaremos orando ali. Lembrando também que à meia-noite tem oração da noite com a pastora Jaqueline. Segunda a sexta-feira nós estamos postando a oração da noite à meia-noite e às 4 horas e 44 o devocional, a palavra de Deus, que vai chegar até você para abençoar o seu dia, para que você possa iniciar o seu dia e ir para o trabalho com aquela palavra, com aquela sementinha para colocar para os seus colegas, para compartilhar com todas as pessoas, e ser cheio de Deus para poder estar derramando. Amém? Nessa semana nós estamos com o tema Libertos do Medo, na verdade falando sobre medo, né? E nós falamos ontem sobre Jairo, que teve medo ao receber a notícia da morte de sua filha, e Jesus o encorajou, né? Então, nós, seguindo nessa linha de personagens que sentiram medo e superaram seus medos, hoje vou trazer uma nova história aqui, amém? Então, prepare-se para receber a palavra do Senhor. Que o Senhor esteja contigo nesse momento, que você possa estar recebendo aquela pão que vem do céu, que você possa receber com seus ouvidos abertos, com seu intelecto aberto, e que o Senhor possa falar contigo através da minha boca. Amém? Então, provavelmente você já ouviu falar de Daniel. E por falar em Daniel, provavelmente já ouviu falar da cova dos leões. E que ele saiu ileso da cova dos leões. Você conhece a história vitoriosa de Daniel, mas sabia que ele também deve ter sentido medo? E assim como ele, muitos outros personagens da Bíblia também sentiram medo. Por exemplo, Abraão teve medo de ir para um lugar que ele não sabia para onde estava indo, teve medo de deixar sua família, teve medo de sacrificar seu filho primogênito, o Isaac. Moisés teve medo de falar diante do povo, diante de Faraó, apresentou seu medo lá em Êxodo. Elias teve medo de morrer diante das promessas de Jezabel, quando ele afrontou Acabe. Jonas teve medo de ir para Nínive. E na verdade, tantos e tantos personagens tiveram medo. Na verdade, algumas das histórias bíblicas mais famosas são de pessoas, desses personagens, que tiveram medo. Por exemplo, Davi e Golias, uma história de superação de um pequeno rapaz contra um gigante. Mas você sabia que Davi ficou assustado quando enfrentou Golias? Quando ele viu a sombra, ele se assustou. Mas mesmo assim, ele conseguiu vencer a batalha. Ele venceu os seus medos. Então, essas histórias nos lembram que
sentir medo é normal. E que mesmo as pessoas mais corajosas sentem medo às vezes. E os heróis da fé, sentiram medo. Por isso, não tenha vergonha, não se envergonhe se você sentir medo. Mas não paralise com seu medo. Tenha coragem, seja forte e continue mesmo com o seu medo. Esse sentimento não pode te deixar parar de avançar. Confia no Senhor, tenha fé e somente creia. Foi isso que Jesus falou para Jairo, né? Que nós vimos ontem. E eu estou contigo foi a palavra que foi dada a Josué quando Deus falou para ele: seja forte e corajoso, eu estou contigo. Mas hoje eu quero destacar aqui a história de Daniel e o medo que ele teve de estar naquela cova dos leões. Só lembrando que Daniel é um exemplo perfeito de um homem de Deus. Ele manteve suas convicções, manteve firme, constante na sua oração. Mas eu vou destacar aqui por que ele é um exemplo perfeito. Porque nós nunca devemos desistir porque estamos com medo. Nós nunca devemos parar porque estamos com medo. Surgiu uma situação adversa, surgiu algo que te paralisou, que te deu medo. Não para. Daniel nos dá a direção da forma como nós devemos agir. Ele nos mostra como nós devemos agir. Tudo aconteceu, nós vamos ver lá em Daniel 6, no livro de Daniel 6, você pode ler por completo, não vou ler agora para não me estender muito, mas eu vou pincelando alguns versos do capítulo 6 de Daniel, que tudo aconteceu quando o rei, ele constituiu sobre o reino 120 príncipes que estivessem sobre todo o reino. E presidentes, quais Daniel foi escolhido como um. E esses príncipes tinham que dar conta a esse presidente, para que o rei não sofresse dano, para que não passassem a perna no rei. Então, mas isso causou inveja em alguns. Então, se levantaram contra Daniel. Todos os presidentes, capitães, fizeram um complô contra Daniel. Então, esses homens foram junto ao rei e viram que não havia uma forma de prejudicar Daniel, mas eles queriam de alguma forma prejudicar. Eles queriam destruir, eles queriam retirar Daniel diante deles. E então eles coagem o rei, eles fazem de certa forma que o rei proíbe que ore ao Deus, ao nosso Deus, que ore a Deus. Mas Daniel, diante da sua convicção, ele não se dobrou diante disso. E o rei confirmou e assinou o edital, assinou aquela lei para que todos os medo-persas não adorassem outros deuses. Então todos que estavam dentro daquilo ali foram proibidos de adorar a Deus. Então Daniel estava em sua casa, como ele orava 3 vezes ao dia, das janelas viradas para Jerusalém, 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava. Você pode ler isso em livro de Daniel 6, 10. E orava e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Ele não parou de fazer. Então aqueles homens foram juntos, 11, então aqueles homens foram juntos e acharam Daniel orando e suplicando diante de Deus. Eles os apresentaram ao rei e a sentença do rei foi mandar Daniel na cova dos leões. Então depois que Daniel se recusou a parar de orar, mesmo sendo próximo do rei, ele tinha uma relação próxima, ele e o rei, ele era como José e o faraó, então eles tinham essa proximidade e aqueles homens também não conseguiram encontrar mal em Daniel, então eles
tiveram que fazer algo para encontrar mal em Daniel. Então, voltando, depois que Daniel se recusou a parar de orar, e mesmo ele sendo amigo do rei Dário, ele foi jogado dentro de uma cova. Sua sentença era ser jogado dentro de uma cova cheia de os leões famintos. Rei ordenou 16 do capítulo 6. Então o rei ordenou que trouxessem Daniel e lançaram na cova dos leões. E falando o rei, disse a Daniel: o teu Deus, a quem tu continuamente serves, te livrará. Olha que o rei Dário reconheceu. Mas Daniel, né, nesse momento, sentenciado de morte. Eu creio que nessa hora, e quem em sã consciência vai entrar sorrindo numa cova cheia de leões famintos? Quem em sã consciência vai caminhar sem uma lágrima escorrer no seu rosto diante de uma sentença de morte? Ainda que confie em Deus, ainda que tu confie plenamente em Deus, fica aquele resquício de dúvida, aquele medo, aquela situação. E o será começa a brilhar, e o será começa a aparecer mais. Leonardo, eu penso assim, entrando naquela cova, Daniel estava pensando, as mordidas desses leões vão doer. Quando for atacado, quando for destroçado por esses leões, vai doer muito. É uma morte dolorida, torturante. Imagina aquele cenário, aqueles gritos de dor, imagina aquela situação sangrenta que passava na cabeça. E aquele medo. Imagine que uma cova não é um lugar agradável. Não é uma cova de cemitério pequena, uma cova como se fosse um buraco profundo, cheio de leões. E eles fecharam com uma pedra sobre a boca da cova e selou com um anel. O rei selou com um anel para que ninguém abrisse. Então ele botou ali e selou aquela pedra para que ninguém mexesse ali e não tirassem Daniel dali. Então era escuro, era profundo, tinha mau cheiro. Imagina quantos já não morreram ali dentro. E tudo aquilo é aquele sentimento de medo. Imagina aquele medo, aquela situação. E eu penso também que o ser humano, diante de situações de quase morte, a tendência é fugir dessa situação. Então imagino eu que Daniel certamente deve ter pensado, diante do seu medo, em fugir daquela situação. Creio que nessa hora ele sentiu o maior dos medos. E assim como Elias, talvez ele tivesse pensado em fugir ou até pedido para Deus, me leve logo. Mas, em vez de sucumbir, em vez de fugir, em vez de ser paralisado, de agir com medo e fugir da situação e não enfrentar aquela sentença, ele se manteve firme e confiou na proteção de Deus, até que o rei, que conhecia a índole dele, falou: seu Deus, o teu Deus, a quem tu continuamente serves, ele te livrará. Um gentil, um rei sírio, persa, né? Ele conhecia a índole de Daniel e sabia que o Deus de Daniel podia livrar. Então Daniel também sabia que esse Deus, o Deus que ele servia, podia livrá-lo dali. Então Daniel confiou na proteção de Deus, ele confiou em Deus. E ele não foi paralisado diante do seu medo. Daniel, ele simplesmente foi diante daquilo. Então nós vemos mais adiante que o rei se aproxima da cova dos leões e, aflito, ele chama Daniel. No verso 20 do capítulo 6 de Daniel: e chegando-se à cova, chamou por Daniel em voz triste
E disse o rei a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-ia o caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, teria podido livrar-te dos leões? Quando o rei chega na boca da cova, chama Daniel, aí nós temos uma superação do medo de Daniel. Nós vemos por que Daniel superou o seu medo e ele não foi paralisado diante daquilo. E houve-se uma resposta. Aquele homem de Deus respondeu cordialmente ao rei: Ó rei, vive para sempre. Ele respondeu cordialmente ao rei. Ainda de dentro da cova, Daniel responde ao rei, dizendo que um anjo do Senhor, havia estado ali para lhe guardar, pois ele era considerado inocente. Olha o verso 22, o que diz: O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões. Glória a Deus por isso. A confiança que Daniel tinha, ele conhecia o Deus que ele servia. Ele conhecia o Deus e sabia que apesar do medo dele estar ali, Deus estava acima desse medo. Deus estava acima dessa situação. E ele podia livrá-lo. Até o rei, que não conhecia esse Deus, sabia que o Deus que Daniel servia podia livrá-lo. Seguindo 22. Fechou a boca dos leões para que não me fizessem dano, porque foi achada em mim inocência diante dele. E também contra ti, ó rei, não tenho cometido delito algum. Então o rei se alegra com essa notícia. O rei se alegra em ver que Daniel estava ileso. Daniel saiu ileso, provando que mesmo nos momentos difíceis e mais sombrios, quando nós temos medo, quando sentimos aquela vontade de fugir das situações, sempre é importante lembrar que nada é impossível para Deus, que Deus é soberano. E certamente Daniel na cova dos leões é um exemplo de quem é fiel. Daniel, quando foi enviado à cova dos leões, é um exemplo de quem quer ser fiel. É não se vender nas suas convicções, é não se entregar às situações que estão acontecendo. Vai aparecer uma situação que é diferente daquilo que nós estamos para fazer. É uma situação inovadora, uma situação que pode estar em quase morte. É uma sentença que parece impossível reverter. É uma sentença, algo que para os homens não tem mais volta. É uma sentença que o médico já decretou que são poucos dias, mas para Deus age no impossível. Ele mandou o anjo para que cuidasse de Daniel dentro dos leões famintos, dentro da cova com leões famintos. Não abra mão das suas convicções. Mas Daniel teve medo, então? Sim, Daniel teve medo. Eu posso ter medo? Sim, eu posso ter medo. Só não posso paralisar diante do meu medo. Não posso deixar de agir diante do meu medo. Mas o que Daniel nos ensina diante do medo? É se manter convicto, é se manter na oração. Certamente Daniel, dentro da cova, ele permaneceu orando, permaneceu buscando, permaneceu confiando, permaneceu com o Senhor. Daniel teve medo? Sim, porque ele foi um humano. Ser humano como eu, como tu, como nós todos. Mas o diferencial dele é que ele não ficou parado no medo. Ele foi contra aquela situação, contra aquela sentença. Ele confiou no seu Deus, porque ele conhecia o Deus. Esse mesmo Deus que ele falava para aquele rei, e o rei conhecia o Deus. Ele não se afastou de Deus porque ele teve medo. Ele não se afastou. Do contrário, ele continuou orando, continuou sendo o homem do qual aquele rei sabia da índole. Mesmo no meio daquela cova,
mesmo diante das feras, do mau cheiro, da escuridão, estando preso, ele continuava orando, ele continuava confiando. Ele continuava confiando no Deus que lhes guardava. Ele continuava confiando que o Deus mandaria os anjos para lhe guardar, daria ordem aos anjos a seu respeito. Ele continuou confiando. E nós não podemos supor, assim, não vamos colocar que Daniel ou aqueles que foram chamados de heróis da fé lá em Hebreus 11, leia Hebreus 11, tinham um DNA melhor que o nosso. Ou que, abre parênteses aqui, uma brincadeira, ou que eles vieram de outra dimensão, de outro planeta, como os heróis de quadrinhos, né? Diferente disso, olha o que está em Tiago 5:17 até o 18. Tiago nos diz que um dos heróis da fé, vamos pegar o exemplo de Elias, que está lá no livro de Tiago, um dos heróis da fé. Tiago nos diz que Elias foi um homem com as mesmas paixões, ou seja, com as mesmas fraquezas que nós, mas ele orou e foi ouvido por Deus. Quando Elias pediu para que parasse a chuva parou. Quando Elias pediu para que chovesse, choveu. Vamos ler aqui Tiago 5:17 e 18. Elias, um homem sujeito às mesmas paixões que nós, orando, pediu que não chovesse, e por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. E orou outra vez, e o céu deu chuva, e a terra produziu seu fruto. Então Elias tinha as mesmas paixões, então Elias tinha o mesmo DNA, tinha as mesmas situações que nós, e vivia as mesmas fraquezas que nós. Era um homem como eu, como você, um ser humano como nós. Mas lembra que os inimigos jogaram Daniel na cova porque eles queriam destruir com a imagem de Daniel, que eles queriam destruir com a conduta de Daniel, que eles queriam destruir a vida de Daniel. Eles queriam matá-lo, eles queriam acabar com a reputação daquele homem. Mas aquele profeta, homem de Deus, ele tinha um relacionamento profundo com Deus. Ele tinha um relacionamento tão profundo que ele conhecia Deus em todo o tempo. Ele conhecia e confiava naquele Deus, em Deus que era o Pai, Deus Pai. E muitos, pega isso, ouve bem isso, muitos estão tentando te intimidar, estão tentando te causar medo, estão tentando te paralisar, estão tentando, mas eles não conseguirão. Se você estiver com Deus, se você conhecer a Deus. Muitos tentam te matar, te jogar para baixo e te paralisar diante do teu medo. Mas eles não vão conseguir se você conhecer o seu Deus, se você confiar no seu Deus, se você conversar com o seu Deus. Nós nem precisamos estar diante de uma sentença de morte para deixar de orar, para deixar de falar com Deus. Uma simples unha quebrada, uma unha cravada já nos tira da presença de Deus. Nós já paralisamos e deixamos de orar. Nós não precisamos ser lançados numa cova de leões. O sono, a preguiça, a falta de vontade já faz isso. Já nos tira a vontade de estar orando, de estar buscando a Deus. Nós já somos paralisados pelos nossos medos. Nós já somos paralisados por situações que nos tiram de uma rotina. É isso, e se sair disso, já está fora. É nessa sequência, e se mudar a sequência, não, já vai dar errado. Então eu já crio um medo em cima do novo. Eu crio um medo em cima de uma situação que é diferente daquilo que eu aprendi minha vida toda. Então eu crio medo de aprender o novo. Eu crio medo de fazer aquilo que é novo. Eu crio medo de avançar. Eu crio medo de ir. Nós não precisamos estar presos para deixar de orar. Nós deixamos de orar pelas nossas influências do meio. Nós deixamos de orar, de buscar a Deus, porque nós temos um compromisso com nossos amigos, com nossa família. Nós paramos de orar, nós paramos de buscar para assistir um filme, para ir no futebol, para assistir no futebol, para jogar um game, horas na frente do game ali, jogando videogame.
Isso tem tempo, mas para buscar a Deus não temos tempo. Nós não temos intimidade com Deus. Nós não conhecemos um Deus. Nós não conhecemos a Ele. E é essa falta de fé, é os nossos medos, a nossa maturidade, a nossa inconstância que nos afetam como cristãos, que nos paralisam diante dos medos. Eu diria que isso, como crente, tem nos afetado e nos paralisado. Se não buscamos a Deus, como vamos confiar nele? Se não conhecemos o nosso Pai, como vamos nos livrar do nosso medo? Como vamos confiar nele? Como vamos ser convictos da nossa vitória? Como vamos conhecer as nossas promessas? Se não conhecemos ao nosso Deus, se não buscamos a Ele, como vamos conhecer o Pai e ser livre se não buscamos a Ele? Ter medo é um sentimento normal. Não se assuste em ter medo. Não tenha medo de ter medo. E é por isso que Deus disse para não ter medo. Por isso que Deus disse para Daniel lá no capítulo 10, não temas. Ele disse para Josué, não temas, seja forte e corajoso. Quando ele disse para Jairo, Jesus, não temas. Não tenha medo. Isso é o que Deus diz. Na verdade, o que Deus está dizendo, eu tenho promessa para ti. Ele diz, eu tenho promessa. E Ele nos dá as promessas, sabe por quê? Para nos encorajar. Para nos encorajar a irmos além daquilo que nós podemos. Para nos encorajar a ir mais longe. Para nos encorajar a sermos mais fortes. Para nos encorajar a sermos libertos de nossos medos que nos paralisam e criam muralhas ao nosso redor. Para buscarmos a nossa vitória. Para buscarmos a nossa vitória. Mas para avançar, para vencermos e sermos livres, livres dos nossos medos, livres dessas convicções que nós criamos e não avançamos, temos que conhecer quem nós somos. Temos que conhecer o nosso Pai, conhecer nossa identidade de filhos, conhecer quem nós somos em Cristo. Quando conhecemos a nossa identidade, podemos andar no poder e na autoridade que Cristo nos deu. E podemos ser livres de todo o medo, porque o verdadeiro amor lança fora todo o medo. E sabemos que Deus é conosco, pois Ele nos prometeu lá em Josué 2, se tu forte e corajoso, eu sou contigo. Portanto, se você está passando por medo, se você está passando por situações que você está com medo, que você está passando por alguma adversidade, não tema. Não tema, Deus é contigo. Enfrente o seu medo e lembre-se que você não está sozinho. Chame a Jesus, chame a Deus, clame a Ele e peça a companhia. Deus está contigo e Ele quer te ajudar a ser livre do medo. Amém? Esse vídeo foi um pouco mais longo, eu acredito que essa mensagem foi um pouco mais longa, mas que Deus quer falar contigo. E eu agradeço a todos vocês por dedicarem esse tempo para estar aqui junto conosco, por nos acompanhar. E foi um prazer poder compartilhar essa palavra, poder trazer um pouco mais de fé, um pouco mais de ânimo para que você possa vencer os seus medos, ser livre dos seus medos e avançar para a sua vitória, avançar para aquilo que Deus tem preparado para ti. Amém? Se você gosta desse conteúdo, se você está gostando daquilo que nós temos apresentado, continue nos acompanhando, se inscreva no canal, se inscreva no Linktree. Se você quer contribuir com a comunidade profética Adonai, aqui na tela agora vai aparecer aí o QR Code para você estar contribuindo com a nossa comunidade. E através desse QR Code aqui você faz o Pix ali para a comunidade profética Adonai e ajuda com os equipamentos para que nós possamos estar avançando no ministério, avançando com Deus. Se você quer pedir uma oração, entre no Linktree, que o link está aqui embaixo, e envie o seu pedido de oração. Aguardamos vocês na quinta-feira, no nosso culto às 20 horas,
no Instagram da Comunidade Profética Adonai, cpa.adonai, link está aqui embaixo. Que a paz do Senhor esteja sobre ti, sobre a sua casa, e que você esteja fortalecido na sua fé, vencendo os seus medos e inspirado a viver uma vida plena em Cristo. Até logo, amanhã tem mais devocional aqui às 4 horas e 44 minutos. Amém? Shalom!